Te agradecer. Gostaria que se apresentasse um pouco aí para a galera, no caso, meu público que não te conhece, né? Então, pode ficar à vontade, por favor. Ok. Rafael, eu que agradeço, né, primeiramente o convite por estar falando sobre o CrossFit. Para mim é uma honra falar sobre isso, porque além de praticante, eu sou estudiosa desse programa de treinamento, dessa empresa CrossFit, né, que se tornou tão famosa no meio esportivo. Então, eu sou fisioterapeuta, sou formada desde 2007. Eu fiz mestrado e doutorado em fisioterapia pela Universidade Federal de São Carlos e fiz o meu pós-doc em ciência da reabilitação pela Universidade Federal de Minas Gerais. Atualmente eu sou docente do curso de fisioterapia da UNA de Divinópolis e também componho, né, o quadro de professores do curso de especialização em biomecânica e treinamento resistido, funcional e corrida da Unifran. E também sou sócia fundadora da CrossMais, que é um projeto onde foi criado para justamente disseminar conhecimento sobre o CrossFit. Certo. Eu vou compartilhar agora a tela aqui para a gente poder estar iniciando o nosso bate-papo. Ok. Então, o que a gente vai estar falando hoje é sobre lesões no CrossFit, né? Vamos Uhum. verificar o quanto realmente, se CrossFit realmente lesiona muito ou não. Vamos verificar o que é que tem. Vamos explicar o que é o CrossFit, Lívia, para quem não Ok. conhece. Ok. Então, o CrossFit é uma empresa, né? Uma marca. Assim como a gente tem as Gillette, né? Que vende equipamentos para, na verdade, é um aparelho, né? Para fazer a lâmina de barbear Sim, e que tem a lâmina de barbear, né? Então, o CrossFit é uma empresa que faz uso de um programa de treinamento que é chamado de modalidades mistas de treinamento. Né? Então, essa modalidade mista de treinamento faz uso de exercícios de endurance, que visa, né, a preparação cardiovascular, exercícios de força, que são os LPOs, ou levantamentos de peso, como está sendo executado aí no vídeo, e também os exercícios de ginástica, né? Como a gente pode ver, a ginástica artística também tem alguns componentes que são keeping, né? Então, aí no caso, eles fazendo a barra, a gente pode considerar alguns exercícios de ginástica também. Então, o que acontece geralmente nesses tipos de modalidades? Né? O CrossFit, ele pegou essas ideias da modalidade mista de treinamento e criou um treino, né, de alta intensidade, ou seja, cargas altas, com curto períodos de descanso entre as séries e entre as repetições. Então, justamente esse curto período de descanso entre as séries e as repetições que faz com que o CrossFit, né, a sua metodologia de treino, seja contestada em relação aos seus benefícios para os seus praticantes. tá, Mas então, isso nada mais é do que uma falta de informação mesmo das pessoas, né, que acabam falando que isso pode ser prejudicial para os seus praticantes. é interessante tu falar ali que o CrossFit é uma empresa, né? Porque tem. é, Essa é uma modalidade onde tem a junção, né, de várias outras modalidades, como tu falasse, em uma só. Uhum. E tem até box que se utiliza de outro nome, né? Justamente Sim, porque não tem o licenciamento da empresa CrossFit, mas porém o que eles fazem seria a mesma a coisa? metodologia é a mesma. Isso, a metodologia é a mesma. Né? Então, alguns bots, por exemplo, que não usam, né, o nome CrossFit, eles não pagam para ter esse licenciamento, acaba ficando mais barato para os bots, e às vezes eles usam a sigla cross training,
mesmo, né? Então tira esse nome e às vezes você pode encontrar como MMT, que é a sigla voltada para modalidades mistas de treinamento também. Ah, Então você pode encontrar de várias maneiras. tá certo. Ok? Lívia, quando a gente fala em CrossFit, é, as pessoas elas se espantam um pouco por achar a modalidade, né, um pouco agressiva. Quando a gente olha assim, a olho nu, é um pouco agressiva, né? CrossFit é vilão realmente, na visão de outras modalidades, ela causa realmente lesão, comparado com outras modalidades, né? Como tem ali, por exemplo, nas imagens do Ok. futebol, a musculação, a ginástica, o judô, tem diversas modalidades que todas elas é, causam lesão, né? Todas as modalidades Uhum. realmente vai causar algum tipo de lesão. Mas o CrossFit, ele realmente é o vilão de todas essas modalidades? Ok. Então, pois é, para a gente falar se o CrossFit é vilão ou não, né, eu trouxe uma informação de um artigo que foi publicado em 2013, justamente que fez essa análise, né, de quanto que os praticantes, eles lesionam a cada 1.000 horas de treino. 1.000 horas de treino equivale a um atleta, realmente, né, uma pessoa que treina vigorosamente, é, todos os dias e acaba juntando essas 1.000 horas de treino. E aí eles compararam juntamente com outras modalidades esportivas, como futebol, como vôlei, basquete e corrida, enfim, vários outros. E eles encontraram que o CrossFit, né, os praticantes que treinam a cada 1.000 horas, eles têm mais ou menos 3,1 de índice, né, de lesão nesse período. Se a gente for ver, esse índice de 3,1, ele é equivalente a praticantes de levantamento de peso somente, então os profissionais que treinam levantamento de peso e só fazem esse tipo de esporte, né, que é levantar, então, o LPO e pode ser olímpico ou não, enfim, que tem mais ou menos um índice de 3,3, mas a gente também tem um índice semelhante aos praticantes de rugby, certo? Isso durante um período de treino. Porque se a Uhum. gente fosse ver por competição, os praticantes de rugby ele tem um índice maior ainda, tá? Do que o do CrossFit. Mas por competição, eles chegam próximo aí ao índice do CrossFit, que é 3, Uhum. né? Se a gente for pegar, então, um esporte mais conhecido, rugby não é tão conhecido assim, e nem levantamento de peso também não é tão disseminado, as pessoas não praticam com frequência. Vamos pegar, então, o futebol, né? E aí a gente separa essa relação entre masculino e feminino. E se a gente for ver, a cada 1.000 horas de treino no futebol masculino, é de 8,31, ou seja, já sobe 5 vezes quase o valor do CrossFit. Se a gente for ver no feminino, é de 6,30, que é também a mais, né? 2 vezes mais do que o valor colocado para o CrossFit. Sim. A mesma coisa a gente pode observar no basquete, que chega em torno de 8, tanto no masculino quanto no feminino, ali, se a gente for arredondar. E para o vôlei, esse valor pode chegar até 10, né? Então, se a gente for perceber e notar que são esportes mais comuns, mais disseminados no Brasil e que Sim. as pessoas praticam, o índice mesmo de lesão é muito maior, né? O CrossFit, ele fica ou igual eu falei, né, dos LPOs e do rugby, ou menos, né, inferior a esses esportes. Então, sobre a sua pergunta, né, o CrossFit é vilão? De jeito nenhum, Uhum. comparado a outros esportes, né? Então, ele não chega a ser vilão, não. Certo. Lívia, eu recebi essa pergunta lá na caixinha no Instagram, de um rapaz que ele perguntou em relação à epicondilite, se ele pode continuar treinando, porque ele sente dor
quando ele realiza determinados movimentos. Então, qual que é a melhor estratégia? Seria ele realmente parar de treinar e fazer o tratamento da epicondilite? Ou ele simplesmente fazer a troca de alguns exercícios ou de alguns movimentos? Ok, boa pergunta. Então, o que acontece, né? Primeiramente, para entender o que é a epicondilite, né? A epicondilite a gente tem duas, a gente tem a medial e a lateral. A lateral, ela é mais comum, geralmente. Ela é também conhecida como cotovelo de tenista, tá? Porque geralmente acomete mais essa população mesmo. E é um processo inflamatório que acontece nos extensores de punho, tá? Principalmente, especialmente no extensor longo e curto do carpo. Então, esse mecanismo de lesão geralmente é um mecanismo que ocorre em extensão com movimento de pronação, várias vezes, repetidas vezes. O que acontece no CrossFit é que o CrossFit ele, embora ele não realiza esse mecanismo, né, não tem exercícios que realizam esse mecanismo de lesão de extensão com a supinação do antebraço, existem exercícios que realizam o movimento de extensão do cotovelo, como por exemplo o clean, né, que você puxa a barra e faz esse movimento Sim. aqui do punho. Então você acaba contraindo o músculo, né, os extensores do punho lá. E se já existe um processo inflamatório nessa região, provável que essa pessoa sinta, principalmente porque os exercícios, né, na sua maioria do CrossFit, são realizados em cadeia cinética fechada. Então, às vezes não só o clean, mas, por exemplo, um movimento de flexão, né, no chão, também você acaba fazendo essa extensão de punho. Então, é comum, sim, às vezes a pessoa sentir dor em determinados exercícios. Mas é importante eu enfatizar que embora tenham exercícios que façam esse movimento, né, de extensão de punho, o CrossFit ele não faz o mecanismo de lesão, tá? Que é o que ocorre geralmente no tênis, por exemplo, que você executa muito esse movimento de sacada, né, com a raquete, então você executa várias vezes e acaba desenvolvendo. Justamente por isso que a epicondilite ela não é a principal lesão que acomete os crossfiteiros, Aham. tá? Uhum. A principal lesão a gente vai ver daqui a pouco, mas a pessoa pode apresentar, às vezes, pelo próprio trabalho que ela realiza. Muitas vezes esse tipo de patologia ela acomete não apenas os tenistas, mas quem trabalha com computador, né, que são as famosas LER, né, lesões por esforços repetitivos. Então, as pessoas que trabalham muito tempo com computador, que digitam muito, manicures que fazem esse movimento de alicate. Então, às vezes a pessoa ela desenvolveu a lesão durante o trabalho e no CrossFit pode ter exacerbado em realização com alguns exercícios. Se a dor ela for persistente, né, e estiver realmente limitando a prática dos exercícios, aí eu concordo sim que é preciso passar por uma avaliação, né, para poder identificar o nível de lesão, esse processo inflamatório, e, se necessário for, algumas adaptações com relação ao treino, às vezes redução da carga, né, ver se reduzindo carga já reduz a dor do praticante. Se caso não, é necessário talvez um afastamento para poder fazer a intervenção necessária e posteriormente estar retornando aí de maneira progressiva as suas cargas e a prática. Então, eu enfatizo que é importante ele passar por uma avaliação caso essa dor esteja alterando a performance, né, limitando aí na execução dos exercícios. Já que a gente falou que a epicondilite ela não é uma lesão tão comum no CrossFit, né? A epicondilite, Uhum. a pessoa que está sentindo epicondilite, ela pode estar vindo
de uma outra ação, né, de uma outra atividade. Então, quais são a região do corpo onde se tem mais caso de lesão no CrossFit? Sim. Então, de acordo com as pesquisas que são realizadas com esses praticantes, a região que é mais afetada é a região do ombro. Então, existe uma pesquisa que encontrou que a prevalência de lesão é de 25,8% de todas as lesões do corpo, né, nesses praticantes de CrossFit, seguido de dor lombar, né, então lesão na coluna lombar e posteriormente joelho. Lembrando que algumas referências você pode encontrar, às vezes, que o joelho é a segunda região mais afetada. Outras referências você pode encontrar que a coluna lombar é a segunda. Porém, a primeira sempre é o ombro, e Uhum, isso tem uma justificativa do porquê é o ombro, né? Embora não tenha nenhuma pesquisa ainda que tenha feito e investigado se realmente esses tipos de exercícios que eu vou mencionar agora, eles são realmente lesivos. Algumas pesquisas um pouco mais antigas e realizadas com a população de levantamento de peso, então exclusivo para essa população. Lembrando que o CrossFit ele faz uso dos levantamentos de peso, porém não é o único tipo de exercício, tá? Eles perceberam que as pessoas que fazem levantamentos de peso e as pessoas que praticam movimentos de ginástica apresentam maiores índices de lesão, justamente porque esses exercícios eles exigem maiores amplitudes da articulação do ombro. Então, se a gente for pensar na metodologia de treinamento do CrossFit, alta intensidade, né? Ou seja, altas cargas com curto tempo de descanso, você leva a fadiga muito rapidamente dessa musculatura, que é uma musculatura, se a gente for perceber, né, a gente considerar a musculatura do ombro, não é uma musculatura que é para fazer força realmente, né, se a gente for comparar com a musculatura de membro inferior, por exemplo, que ela é muito maior, tem uma área de secção transversa muito maior, e a quantidade de força produzida também. uhum. Então, se a gente for perceber, a articulação do ombro, ela não tem essa funcionalidade de produção de força. Então, pode ser que acaba sendo sobrecarregada essa região com fadigas, né, à medida que vai sendo repetido esse exercício, né, em altas cargas. Sim. Mas é importante, então, salientar que ainda não existem pesquisas realmente que verificaram se realmente são esses exercícios, existe uma especulação que pode sim ser a causa, tá? E é importante também lembrar que o CrossFit ser realizado, na sua grande maioria, em cadeia cinética fechada, então envolve múltiplas articulações na execução desses exercícios, né? É importante a gente considerar a teoria da cadeia cinética com relação à transmissão e transferência de energia, então, que vem dos membros inferiores, tronco, para membro superior. Então, pode sim haver algum link desses componentes, ou em membro inferior, ou em tronco, que pode estar descompensado, e aí isso provocar uma sobrecarga na articulação do ombro. Então, mais uma vez, bater na tecla da avaliação. É importante que os praticantes de CrossFit eles passem por uma avaliação para que seja identificado algum link ou algum componente que esteja prejudicado. Não necessariamente é uma lesão local, né, ou provocada, de origem local, no caso, e ela pode sim ter uma origem mais distal. Então, é importante que isso seja avaliado. É, é, eu tô por fora de como é que funciona realmente o CrossFit, como eu te falei, né? A Uhum. respeito da avaliação, Lívia, porque eu vejo, como também vejo na musculação, tá? Na internet também, da musculação, mas eu vejo também no CrossFit muitos movimentos realmente errados. Isso se dá, pode ser pela quantidade de pessoas que está fazendo a aula, para a quantidade de profissionais ali
monitorando aquelas pessoas, como isso ocorre também na musculação, tá? Muitos alunos para poucos profissionais para poder estar visualizando todo mundo ali, né? E falando de musculação, como eu tinha falado com uma amiga, quando a pessoa entra na musculação, numa academia convencional, onde ela não tem um personal, a avaliação ela é negligenciada, ela não é feita de jeito nenhum. Eu já trabalhei em diversas academias e muitas das academias não fazem avaliação. E no CrossFit, como é a mesma coisa, muitos boxes não fazem avaliação e já chega e bota o aluno para treinar ali, porque na musculação é assim que funciona. Sim, é muito boa essa sua pergunta, Rafael, justamente porque esse é um ponto que pode sim ser deficiente, tá? Isso até eu estava aguardando para a próxima pergunta, mas eu vou antecipar sobre a sua pergunta sobre a supervisão. Primeiramente, sobre a supervisão, existe pesquisas, né, que demonstraram, essa foi realizada em 2016, realizada não, foi publicada em 2016, onde os autores identificaram que existe uma relação entre lesão e supervisão do coach. Então, o coach, né, quando ele está com muita gente no box, dentro do box, ele não consegue acompanhar individualmente os seus praticantes. Por isso que entra a necessidade de treinar junto, mesmo que seja um treino coletivo, as técnicas, né? Primeiro, a pessoa precisa aprender, porque além de ver que os coaches eles têm uma relação direta com o índice de lesão, esse estudo também identificou que os praticantes que estão no primeiro ano do CrossFit, eles lesionam mais do que os praticantes que estão há mais tempo, justamente porque eles ainda não aprenderam as técnicas, né? Ou têm alguma deficiência, e essas deficiências articulares, né, anatômicas, elas não são avaliadas. Então, tem também esse ponto que é necessário que esse indivíduo ele passe por uma avaliação. Nem todos os boxes têm esse programa de avaliação. Muitas vezes você só aprende, já chega já aprendendo a técnica. E é importante tocar nesse assunto porque, mais uma vez, eu torno a repetir, por ser um exercício realizado, né, um método de treinamento realizado em cadeia cinética fechada, é um programa que faz uso de articulações de maneira simétricas, ou seja, você utiliza exercícios trabalhando tanto o lado esquerdo quanto o lado direito simultaneamente. Então, esse fato faz com que algumas assimetrias, se for identificada através da avaliação, pode sim haver uma sobrecarga nas articulações que são predominantemente mais saudáveis, digamos assim. Sim. E aí, essa mais saudável, quando vai havendo uma sobrecarga maior, ela pode sim vir a desenvolver uma lesão. Então, é importante que se tenha essa avaliação, e isso é um ponto que a gente tem batido muito, levantado bastante no nosso Instagram, sobre a importância da avaliação como método para tentar evitar, né, prevenir lesão, porque a lesão a gente viu que ela vai acontecer. Vai. Independente do que se estiver fazendo, ela vai acontecer. Se estiver trabalhando, corre o risco de ter uma lesão. Sim. Entendeu? Então, é uma forma, sim, de estar sendo trabalhado a prevenção. Além dessas, né, além do coaching, além da avaliação, a gente tem outros fatores que são necessários, como, por exemplo, né, exercícios adaptativos que estejam relacionados com o workout of the day. Então, esses exercícios, eles podem ser exercícios de imobilização, alongamento, tá? Exercícios de aquecimento. Então, que estejam relacionados com o treino do dia, Sim. certo? É importante que os coaches, eles façam
esses exercícios, ou mesmo que não tenho tempo de passar na hora do workout, mas que você incentive os seus praticantes a fazer, chegou ali um pouquinho antes da aula, faz, entendeu? Faz exercícios de mobilização, de alongamento, dá uma aquecida para você já não chegar direto e já fazer o que é programado para o dia. Então, isso é importante. É importante também alguns outros fatores, né? Alguns deles são polêmicos no CrossFit, como a periodização. Então, é possível periodizar, isso é fato, tá? É possível colocar a periodização no CrossFit. Mas é muita gente. Gente, tem como, principalmente se você levar em consideração o princípio da individualidade, né? Muitas vezes, os iniciantes, eles estão treinando junto com pessoas que já estão há anos praticando o CrossFit. Só que é importante o coach identificar essas pessoas e trabalhar com elas cargas mais baixas. A parte da técnica nunca é demais, mesmo para quem já está há muito tempo, entendeu? Então, é importante que esse trabalho seja realizado e respeitado entre as pessoas. E a periodização é possível, sim, embora a maioria geralmente acontece para as pessoas que são atletas, né, que competem, mas alguns boxes já realizam essa periodização entre os seus praticantes e conseguem controlar melhor aí a quantidade de exercício, né? Entre membro superior, membro inferior e assim por diante. Sim. Outra coisa que também é importante, né, enfatizar sobre a prática do CrossFit são você identificar, né, se esse indivíduo ele pratica outro esporte, tá? Se o CrossFit, se ele está praticando o CrossFit como método de preparação física, porque também tem isso, né? Agora, usar o método de treinamento do CrossFit para preparar esse indivíduo para a prática esportiva principal. Então, isso é muito importante, porque aí também entra a parte de periodização junto com o técnico. Então, precisa estar alinhada as duas coisas ali entre esses indivíduos, tá bom? Então, é isso que eu tenho para falar. Tem como evitar lesão no CrossFit? Tem, tá? Mas é preciso que o box tenha a instrução nos seus coaches e que essas instruções sejam passadas para os seus praticantes. E possa educar os alunos, né? Porque, na verdade, os alunos, eles não são educados. No CrossFit, eu acredito que dá para fazer muito bem isso. Eu digo que eu acredito que dá para fazer muito bem, porque é uma modalidade nova comparado com a musculação. Nova, eu digo aqui, no Sim. Brasil, são poucos anos, né, que deu um boom aqui no Brasil. Porque na musculação, realmente, os alunos, eles insistem em não fazer a preparação, de não querer fazer o alongamento, de não querer fazer a mobilidade, de não querer fazer outras preparações, para aí sim a gente ir para o treino principal. E eu acredito que no CrossFit dá para trabalhar muito bem isso, porque quem vai para aula de CrossFit, quem pratica CrossFit, é como se fosse, eu não vou dizer um exército. Um exército, eu digo assim, porque o que o professor pedir, os alunos vão fazer. Eles já vão com a cabeça já preparado para isso. Porque até fala, cara, se a gente vai, o professor, um aluno, vai para aula de CrossFit, se o professor pedir para ele plantar uma bananeira, ele vai plantar. Agora, se esse mesmo aluno for na musculação, e se o professor pedir para ele plantar uma bananeira, ele vai dizer que não vai fazer porque não gosta. Então as pessoas já vão com a cabeça já preparada, aceitando tudo realmente, né? Então eu acredito que no CrossFit dá para trabalhar muito bem essa relação assim de enfatizar muito bem essa parte da preparação, né? Sim, exatamente. Concordo com você. CrossFit, ele é para todas as idades, para todos os públicos, porque, como a gente já tinha comentado antes, as pessoas que vê de fora vê o CrossFit com uma modalidade muito agressiva, né?
Então, as pessoas que praticam CrossFit são pessoas mais jovens, normalmente, né? São pessoas mais jovens. Mas o CrossFit, ele pode ser aplicado, pode ser praticado para as outras idades, Lívia? A resposta para essa pergunta não é sim, é com certeza. Tá? Sim, é possível que várias pessoas de determinadas idades ou determinadas limitações físicas, digamos assim, realizem, tá, essa prática. Por quê? Existem já tanto pessoas com alguma deficiência física, pessoas de idades mais avançadas, pessoas com sobrepeso, crianças que praticam o CrossFit. E o CrossFit é o que eu falei para você, né, agora há pouco. É importante você considerar o princípio de individualidade, né? Obviamente que um jovem não tem a mesma performance de um idoso, né? E assim por diante, ou mesmo de um deficiente físico. Mas as adaptações existem e a limitação atualmente, Sim, certo? Então, dá sim, e esse público pode e deve, não só pode, como deve praticar o CrossFit, obviamente, que o coach ele tem que estar preparado para receber esse público, né, e para poder fazer um treinamento para esses indivíduos, mas eu acredito que isso já tem sido trabalhado com os coaches de maneira geral para receber esse público, né? E o que eu digo sobre o CrossFit é que não é apenas um corpo bem definido, como a gente está vendo esse rapaz aí na argola, né? Não é a parte estética. O CrossFit ele é muito mais do que isso, é a interação que ele promove entre as pessoas. Se você for comparar o público que frequenta a academia, né, a musculação, de um público que frequenta um box de CrossFit, você vai ver que as pessoas se interagem muito mais no box de CrossFit. Por quê? Porque os exercícios, muitas vezes, eles são em duplas, eles são em trios, eles são em grupos, né? Isso faz com que uma pessoa tenha que conversar com a outra. É meio que obrigatório, entendeu? E, além disso, você incentiva o teu colega. Por quê? Porque você tem um tempo para cumprir aquele exercício, aquele workout, né? Então, você acaba incentivando a pessoa a fazer o máximo e dar o máximo dela naquele exercício. sim. Na academia, não, é cada um por si, né? Na musculação é cada um por si. Muitas vezes você entra, não fala com ninguém, no máximo você conversa com o instrutor, com o professor e vai embora. É. Então, nós temos essa diferença de público. Tem gente até que vai no box do cross e faz exercícios acessórios na musculação para continuar, né? Para minimizar essas deficiências anatômicas, musculares, enfim, Uhum. que podem ser encontradas e faz os dois trabalhos, né? Tanto a musculação quanto o CrossFit. Mas tem gente que fala assim, eu não tenho nem roupa para ir na academia, porque às vezes a academia ela virou um desfile de moda fitness, né? É, Enquanto o CrossFit não, o pessoal tira até a roupa porque morre de calor lá dentro, uhum, entendeu? uhum. Então, existe essa diferença de interação com as pessoas, do que proporciona de condicionamento e performance. É até engraçado que você zoou, né, no post do rapaz do É, Big Brother com relação ao desempenho, à performance. Mas é realmente isso, né? O CrossFit ele trabalha essa parte de performance física, obviamente que isso vai depender muito, né, de cada um. E eu lembrando desse assunto, a lesão que acometeu o Arthur, né, no Big Brother, foi uma lesão por instabilidade da glândula humeral. Então, lembrando do que eu falei sobre as lesões que acometem o membro superior por envolver grandes amplitudes de movimento, é comum em levantamentos de peso, em pessoas que fazem o levantamento de peso, ter esse deslocamento da cabeça do húmero na glenoide. Então, o Arthur ele já vinha de uma lesão recorrente, inclusive o Thiago Leifert falou isso no programa, mas isso. você
já teve essa lesão, É, né? Então, assim, ele já tem um histórico e ele acabou numa prova tendo esse tipo de lesão, né? Então, acaba sim influenciando na performance da pessoa, porque deslocamento vai gerar dor e desconforto, e isso acaba tirando o foco da pessoa na prova, né? Mas, enfim, o CrossFit ele desafia o seu corpo sempre ao máximo, né? Por isso que as cargas elas não são as mesmas. Você começa com uma carga e vai evoluindo essa carga à medida que você vai fazendo as repetições. Obviamente que você tem que respeitar, né, o teu corpo, o teu limite, e isso os coaches eles têm que estar conscientes, e por isso que é importante essa consciência não dos coaches apenas, mas de todos os praticantes. E então, eu acredito que o CrossFit, sim, é para todos os públicos e incentivo muito para que as pessoas façam, principalmente amizades ali, porque você não faz somente um treino, sim, né? Você sim. faz uma amizade, você cria parcerias Sim. mesmo, para a vida, inclusive, viu? É, a gente tocou, no caso, você tocou no assunto ali da imagem da foto do rapaz ali, que esteticamente o corpo dele é bonito, né, na visão, no olhar de algumas pessoas. Mas Uhum. a gente sabe que a grande maioria das pessoas ela busca estética, né? É, isso tanto na musculação, acredito que no CrossFit também, as pessoas buscam muito a Sim. parte estética, né? E é muito comum a gente ver as pessoas que fazem CrossFit ter um resultado até um pouco mais expressivo, um resultado um pouco mais rápido. Foi nesse ponto onde tu tocasse, onde que as pessoas que praticam musculação estão preocupadas com qual roupa elas vão para a academia, estão preocupadas em qual academia que elas vão frequentar, se o ambiente é esteticamente bonito, e treinar, eles não treinam. Aí quando vai para um box de CrossFit, é onde que o professor realmente manda eles fazerem tudo e eles acabam fazendo sem reclamar nada, sabe? E o CrossFit ele emagrece mais rápido do que a musculação. Eu não vi nenhum estudo, eu não fui atrás, na verdade, para poder verificar se um emagrece ou não. Mas o que acontece é que só o espírito de a pessoa ir para um box de CrossFit, ele já muda completamente a sua rotina alimentar também, sabe? Exato. É onde que ele acaba vendo as pessoas tendo resultado, Uhum. o coach ali incentivando, a colega do lado incentivando, e isso acaba tendo mais resultado realmente. E na musculação isso não acontece, as pessoas realmente vão para a musculação, vão muito mais para desfilar e não para treinar. Então eu acredito que no CrossFit eu não conheço as técnicas, eu não conheço a forma de periodização, mas uma coisa que eu vejo realmente, que é de certeza, que o CrossFit é uma puta de uma modalidade que faz com que as pessoas acordem 5 horas da manhã e estejam sorrindo às 6 horas da manhã num box de CrossFit. Não é um, dois alunos, são 10, 15 alunos no box de CrossFit. Então Exato. eu acho isso sensacional, sabe? Essa motivação que esses alunos, quem pratica CrossFit, fazem. Então eu admiro muito o CrossFit, muito mais por essa questão motivacional, sabe? Eu digo o que eu admiro o CrossFit nisso é porque é só isso que eu vejo, tá? Enfatizando novamente, eu não conheço Uhum. como que se trabalha o CrossFit. A única coisa que eu vejo realmente de longe é que é uma modalidade muito motivacional. E isso eu acho fantástico, sabe? Para quem não faz atividade física, um país que a maioria das pessoas estão sobrepeso, com obesidade, tem uma modalidade que as pessoas fazem com prazer, eu acho isso fantástico, sabe, Lívia? Exatamente. É interessante você tocar nesse assunto sobre a parte do corpo, né, da parte estética, e o porquê que as pessoas conseguem.
resultados, digamos assim, mais rápidos no CrossFit. Eu acho que justamente porque as pessoas, você chegou a tocar nesse ponto, né? As pessoas, elas querem melhorar a performance. E a hora que você começa a treinar, principalmente em grupo, meio que se você não acompanha o grupo que você tá, você se sente assim, fala, por que fulano consegue e eu não consigo? Aí você Sim, começa a conversar sim, e você identifica assim, eu tenho uma alimentação mais regulada, eu tomo isso, eu tenho nutricionista, eu faço. Então isso acaba se despertando, falar assim, eu também quero melhorar minha performance, né? Então eu vou ter que me adaptar. sim, Então, essas adaptações elas acabam acontecendo de uma maneira meio que consequente ao esporte, né? Ou aquele método de treinamento. Então, isso é muito bom, isso é muito interessante. Eu acho que o CrossFit é um universo a ser explorado. Existem pesquisas que precisam ainda ser realizadas, principalmente com relação às metodologias, aos exercícios, para conseguir realmente identificar qual é o exercício que lesiona, se é realmente essas lesões elas são realmente provocadas pelo CrossFit ou se isso é secundário. Então, no caso da epicondilite, né, que a sim, gente citou, será que é uma lesão secundária, uma lesão primária, foi realmente desenvolvida no CrossFit? Então, são perguntas ainda sem respostas, sim, mas que devem ser consideradas aí para um futuro próximo nas pesquisas, porque tem chamado cada vez mais a atenção dos pesquisadores. Eu fui uma que me chamou a atenção, inclusive eu quero agradecer a Ana Luísa Rodrigues por ter me apresentado o CrossFit, né, esse programa de treinamento, e eu realmente me encantei, porque eu acho que é um mercado de trabalho que está cada vez em ascensão. Então, eu acho que eu incentivo e falo muito bem do CrossFit, porque eu acredito muito nessa metodologia de treinamento. sim. Realmente está em crescimento o CrossFit e como qualquer outra modalidade tem profissionais bons e tem profissionais realmente não capacitados para poder estar executando aquela tarefa. É uma modalidade nova que está crescendo e eu acredito que os profissionais realmente que se dedicar a isso vai ter um diferencial muito grande, né, para poder estar captando os seus clientes. Então é uma modalidade realmente para quem quer entrar nesse ramo de CrossFit, né? Eu acho se dedicar um pouco em relação a, pelo menos a avaliação, eu acredito que já vai dar um diferencial enorme no seu box, né? Lívia, queria te agradecer. Aqui está as redes sociais, no caso o Instagram, eu botei só o Instagram aqui, né? Tanto da professora Lívia ali, quanto do Cross Mais, né? Que é um projeto da Lívia. No primeiro momento ali nas redes sociais e futuramente, quem sabe, se torna um laboratório. Laboratório a gente diz é um box ali, onde que as possa realmente tá mais de perto olhando todos esses movimentos, todas essas pessoas, tudo que o CrossFit acaba fazendo com a pessoa, né? Eu queria te agradecer, Lívia, pela participação, por a gente estar batendo esse papo num sábado à tarde, né? É, eu já assisti a aula da senhora lá na pós-graduação, venho acompanhando o seu trabalho, né? Então, te agradecer, muito obrigado, tá, Lívia? Eu que agradeço, Rafael, pelo convite. Mais uma vez é uma honra falar sobre o CrossFit. E eu gostaria de, se alguém tiver alguma dúvida, se quiser trocar algum artigo, né, alguma referência que eu falei aqui, é só me chamar no Instagram, seja pelo meu Instagram pessoal, como da Cross Mais, tá? É só mandar mensagem pelo direct que eu envio os artigos, né, as referências utilizadas. Um abraço, Rafael, muito obrigada mais uma vez. Nada, obrigado, Lívia.